Esses daqui eu faço intenção de serem versos mais curtos, de algo um pouco mais simples, mas é da série Versos Equivocados. Note que nem todos os versos equivocados são necessariamente versos ruins, versos que causam heresias, algumas sim. Mas a gente vai olhar um pouco sobre algumas outras que são um pouco que tiram, na verdade, a questão do sentido original da, do texto. E pode causar implicância. Se a gente quer ser fiel à palavra, a gente tem que ser fiel à palavra. E uma delas se encontra em Apocalipse 3, no verso 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse verso, inúmeras vezes, você talvez até se converteu com esse verso. É um verso usado bastante para conversão. O meu único problema é que esse verso não está falando sobre conversão de não cristão. Até porque se a gente olhar para Apocalipse nessa sessão, eles estão falando com crente mesmo, gente de igreja. E ele tira o propósito pela qual esse verso foi feito, e ele tira o sentido da qual o autor queria comunicar para igreja. Note que são cartas às igrejas, a gente tem aqui, né? Começa com a igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essa igreja de Laodiceia, a gente gosta bastante de conversar sobre ela porque ela é totalmente negativa. A gente começa ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve e diz essas coisas, o Amém, que é Jesus, né? Testemunha fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és nem quente, nem morno, nem frio, blá blá blá. Esse verso, essa igreja, ela tá num contexto de uma igreja muito rica. Ela tá num contexto de uma igreja em que a gente for olhar, ela é uma das piores descrições quase. É uma igreja que diz que estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E ele fala, não sabe se és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E quando ele fala aqui, aconselho que te compres ouro refinado, tudo mais, ele tá falando que essa igreja está pobre, que ela precisa é de Cristo. E ele fala, eu repreendo, no verso 19, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, volta atrás. Eis que estou à porta. Então, se a gente olha o contexto imediato, a gente está vendo que Cristo está falando com uma igreja. Ele não tá falando com não crente. Ele tá falando com igreja. E quando ele tá falando com igreja, ele tá querendo falar pra igreja que essa igreja precisa voltar. Que ele tá na porta da igreja, que eles estão sendo igreja sem Jesus. É isso que é o problema. Muitas pessoas e muitas igrejas são igrejas sem Jesus. Elas são rico, abastadas, elas têm tudo. Elas parecem que estão maravilhosas. Quando ele diz rico aqui, não é só a questão financeira, obviamente. Essa igreja era rica, mas ele está falando que a igreja já era autossuficiente. Só porque Jesus estava do lado de fora. Quer ver um exemplo? Tem uma reunião na igreja. A gente ora por mera formalidade. A gente ora para que Deus abençoe nossos planos. A gente ora para que Deus guie as coisas como mera formalidade. Porque se Deus falar assim, não, para com isso tudo aí, que isso aí tá errado, a gente fala, não. Não é isso. Porque o problema que acontece às vezes na igreja é que só porque tá fazendo algo que parece ser bom, não é necessariamente fazer algo que é da vontade de Deus. E às vezes Jesus tá do lado de fora da igreja, ele tá batendo para entrar na igreja, porque a igreja tá fazendo palhaçada. E isso é muito sério. Porque se a gente não tem um profeta na igreja, eu digo profeta que ele não para ficar fazendo revelação, mas para pode fazer revelação, mas não aquele tipo que a gente vê às vezes não muito bom, como exemplo. Mas se tem um profeta dentro, falta um profeta dentro da igreja que traz o povo de volta à palavra de Deus, nós vamos ter Jesus fora da igreja. Nós vamos ter um Jesus que tá batendo na porta, que ele quer entrar, ele quer cear. Ele quer fazer parte da igreja. Então, aqui, quando a gente usa isso aqui para não cristão, a gente esquece que a crítica é para a igreja. A gente esquece que Jesus está, às vezes, do lado de fora das nossas igrejas, não fazendo parte daquelas reuniões. E isso para mim, de todas as igrejas, é um dos piores. Porque ele tem cara de igreja, ele tem cara de tudo, mas não é igreja. E eu acho que isso me lembra, eu não tenho aqui agora, porque eu não abri, mas isso me lembra bastante a questão dos reis, quando teve o rei que teve o avivamento.
É uma das partes que eu acho mais doidas. Vou ver se eu acho aqui, se você me der tempo. Josias deve ser. Isso, Josias. 2 Reis 22 diz o seguinte: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do senhor Ilquias. Na casa do senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, Josias, e lhe deu relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo à casa do senhor. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: O sacerdote Elquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido essas palavras do livro da lei, rasgou as vestes. Ordenou ao rei Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Abor, filho de Macaías, e a Safã, o escrivão, e Asaías, servo de Deus, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido essas palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto está de nós está escrito. E aí eles começaram então a falar. Gente, pra mim isso daqui é um dos textos mais doidos da Bíblia. Você consegue imaginar que o sumo sacerdote está no templo, ele está fazendo as coisas, ó, aqui, ó, pediram dinheiro, entregaram com fidelidade. Os versos anteriores estão falando aqui, trouxeram a casa do Senhor, tinha guardas à porta, e todo mundo estava dirigindo, tá tudo aqui escrito, lindo, maravilhoso. Mas eles não conheciam a Bíblia. De repente chegou alguém e falou assim: Bem, a gente achou um livro aqui que parece que temos que fazer as coisas que estão aqui. E, gente, isso tem acontecido hoje. É um dos versos. Por isso que eu falo que aquele verso ali é equivocado, usado de forma equivocada, porque aqui, quando a gente vê textos assim, nós lembramos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento tem gente fazendo igreja sem Jesus. Tem gente fazendo casa do Senhor sem Deus. E isso é perigoso. E isso é muito triste. E por isso que eu acho que esse verso aqui tem que ser bem interpretado. Porque, gente, pode estar acontecendo todos os rituais dentro da igreja. E vamos ser sinceros, tem hoje igreja gay, tem hoje igreja da prosperidade, hoje tem igreja de tudo quanto é tipo. Igreja onde tudo é empresarial, tem os membros que são os coaching, os líderes. Aquelas coisas assim estranhas que estão acontecendo dentro da igreja. Que, gente, sinceramente, eu fico pensando onde é que está Jesus dentro disso. Igreja com parede de mármore, igreja com lustres, cujos missionários não têm dinheiro para construir sequer uma creche para as crianças. Missionário que está passando fome. Aí a pergunta é: eles são ricos, abastados, muito bem na internet, muito bem nos blogs, mas aí, Jesus está lá no meio? Aí ele está batendo na porta. E ele está lá. E aqui é o que ele diz: tô batendo na porta. Ao vencedor, dá-lhe que sente-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, ele também vai vencer. E vai sentar no meu Pai como no seu trono. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe.